Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje com mais uma das nossas aulas. O que a gente vai fazer hoje é aplicar um pouco do que a gente discutiu na aula anterior sobre a termodinâmica de misturas, tá? E falar também um pouco dos outros conceitos que a gente usou de potencial químico para tratar o que a gente vai chamar de equilíbrio de fase, tá? Essa aqui é a primeira parte, né? A primeira aula de duas aulas que a gente vai falar sobre equilíbrio de fase. Nessa aula a gente fala sobre equilíbrio, basicamente, né? Mais do equilíbrio líquido e vapor, enquanto que na próxima aula a gente vai falar do equilíbrio líquido sólido e do equilíbrio líquido-líquido também, tá? Então é assim que essas duas aulas estão separadas, mas no final dessa e da próxima aula a gente vai ter tratado tudo que a gente precisa tratar nesse curso sobre equilíbrio de fases. Bom, o que a gente já viu, o que a gente estava discutindo nesse curso? A gente viu a questão de pressão de vapor, então a gente já definiu que a pressão de vapor é a pressão que está em equilíbrio com um certo líquido numa dada temperatura, tá? Então se você pensar no equilíbrio de água líquida com água gasosa, você colocou água no recipiente, em cima dessa água você tem uma certa quantidade de moléculas de água na fase gás, né, como vapor, que está em equilíbrio com essa fase líquida. Isso depende da temperatura. Se for aumentando a temperatura, quanto maior a temperatura, mais eu tendo a jogar as moléculas do líquido para a fase gasosa. Eu aumento então um pouco a quantidade de moléculas da fase gasosa, eu estabeleço um novo equilíbrio. Mas no momento que o equilíbrio se estabeleceu, ao longo dessa amostra, nesses pontos ao longo da amostra, qualquer ponto na verdade, tá? Ao longo de qualquer parte dessa amostra, tem o mesmo potencial químico. Porque se fosse diferente, se o potencial químico fosse maior no gás, por exemplo, do que na solução, a molécula iria sair do gás e iria para a solução. Porque esse processo estaria associado com ΔG padrão menor que zero, ou seja, seria espontâneo. Então, ao longo de toda a amostra, o potencial químico tem que ser o mesmo. Tá? O que a gente vai fazer é usar esses conceitos para tratar de diagramas como esse que está aqui do lado, tá? Que é um diagrama de pressão e temperatura que vai permitir que a gente avalie quantas fases eu tenho. Então, isso aqui é discutido um pouco no ensino médio, a gente vai discutir um pouco mais de detalhes. O que eu não vou fazer nessas duas aulas é usar as equações de Clausius-Clapeyron para achar as formas dessas curvas que estão aqui. Tá? Se você quiser ver como a gente consegue deduzir, tirar as formas dessas curvas, achar as equações que regem essas linhas que estão aqui, eu recomendo que você olhe algum livro de fisicoquímica, o Atkins, por exemplo, trata isso, o Castellan trata isso muito bem, para ver como que é feito esse tratamento. Esse tratamento parte basicamente de equiparar o potencial químico das duas fases que estão na fronteira para tratar isso. Tá? Mas o que eu vou discutir com vocês hoje não é exatamente a matemática das equações, mas o que esse diagrama traz e quais outros diagramas a gente consegue traçar, tá bom? Então, o que é esse diagrama aqui? É um diagrama que eu tenho pressão nesse eixo e temperatura nesse outro eixo. Tá? Então, no certo ponto, vamos, por exemplo, falar que eu tenho um ponto, deixa eu fazer uma marca aqui, tem um ponto aqui. Tá? Nesse certo ponto, eu tenho uma dada pressão e uma certa temperatura. Tá? Pressão e uma temperatura. Nesse diagrama, ele me fala que se eu pego essa espécie, né, obviamente tem que ser essa molécula, né, cada molécula vai ter um diagrama diferente. Se eu pego essa molécula e coloco nessa pressão, nessa temperatura, eu vou ter ela como vapor. Se nessa mesma temperatura eu aumentar a pressão para, por exemplo, esse ponto que está aqui, nessa pressão mais alta, eu vou ter um líquido. Se nesse mesmo líquido eu abaixo a temperatura, perdão, eu saio de um líquido e venho para um sólido, por exemplo. Tá? Então, de forma geral, para isso que esse diagrama serve. Ele me fala qual que é o estado que eu vou ter na matéria para aquela espécie específica. Tá? Espécie específica é feio, mas é isso. E isso aqui é para um componente só. Isso aqui é para um componente. Então, imagine que eu tenho, sei lá, diclorometano. Tá? Tenho diclorometano, é um líquido a temperatura e pressão ambiente. Se eu aumento a pressão, ele tende a virar sólido. Se eu abaixo a pressão, ele tende a virar vapor. É esse tipo de análise que eu tenho aqui.
Em cima desse ponto aqui, que a gente chama de ponto triplo, é onde eu tenho coexistência das três fases, certo? Nesse ponto aqui, da mesma forma que eu teria o mesmo potencial químico para toda a amostra, nesse ponto o potencial químico do sólido vai ser igual ao potencial químico do líquido, que vai ser igual ao potencial químico do vapor, certo? Em cima dessa linha aqui, eu vou fazer um ponto em cima da linha. Nessa linha, o potencial químico do sólido, que é a fase que está aqui em cima, vai ser igual ao potencial químico do vapor, que é a fase que está aqui embaixo. Em cima dessa linha, o potencial químico do líquido vai ser igual ao potencial químico. Só apagar aqui que eu errei. Mas vai ser igual ao potencial químico do vapor. Tá? Então, o potencial químico do líquido vai ser igual ao potencial químico do vapor. Em cima dessa linha aqui, o potencial químico do líquido vai ser igual ao potencial químico sólido, certo? Então, a gente identificou exatamente tudo que a gente pode entre essas espécies. A gente discutiu bastante, deixa eu apagar aqui também um pouco mais para limpar esse diagrama. A gente discutiu bastante, logo no começo do curso já, a questão do ponto crítico. Então, o que é o ponto crítico? Eu vou aquecendo esse sistema aqui, jogando cada vez mais molécula do líquido para o vapor, até que as densidades se igualam, né? Porque quando eu jogo molécula do líquido para o vapor, eu estou baixando a densidade do líquido e aumentando a densidade do gás, até esse ponto crítico chegar, porque a partir desse ponto eu não tenho mais diferença entre líquido e vapor, tá? Que é o que a gente chama justamente de ponto crítico. O ponto triplo, o ponto crítico, as formas dessas curvas são determinadas pelo componente que você está colocando nesse sistema. Bom, uma coisa interessante que tem aqui é o que a gente chama de regra das fases, que é o que está aqui embaixo. Tá? O que é a regra das fases? Então, antes de explicar a regra, só para lembrar, isso aqui eu estou usando a mesma nomenclatura do inglês, tá? Então, o que quer dizer isso é que esse F aqui seria o grau de liberdade, de freedom, o C de componente e o P de fase, tá? Não vai confundir esse P com pressão, toma cuidado quando eu ler isso aqui, tá? Mas o que ele me fala? O grau de liberdade que eu tenho depende do número de componentes descontado do número de fases mais 2, tá? Se eu estou com um sistema que tem um componente só, meu grau de liberdade vai ser um componente mais 2 aqui vai dar 3, menos o número de fases, certo? Por que isso aqui é interessante? Então imagina o seguinte, eu estou nesse ponto aqui que divide líquido e vapor, certo? Nesse ponto que divide líquido e vapor, estou em cima dessa linha. Tá? Em cima dessa linha, eu tenho duas fases coexistindo. Então, esse P aqui vai ser 2. Se eu tenho 2, 3 menos 2 vai dar 1. Isso quer dizer que o grau de liberdade é 1. Por quê? O que quer dizer isso aqui? Para eu continuar tendo líquido e vapor coexistindo, eu preciso continuar andando em cima dessa curva que é que separa líquido e vapor, certo? Se eu, por exemplo, aumentar a temperatura nesse sentido, o que vai acontecer é que eu vou andar em cima da linha, se eu quiser andar em cima da linha, né? Se eu quiser manter a separação líquido-vapor ainda, né? Se eu quiser continuar nessa interface, vou ter que subir a pressão para ficar em cima dessa linha. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, um ponto aqui no meio, tá? Aqui no meio eu tenho uma fase só, então meu grau de liberdade é 2. Por quê? Porque nessa região eu posso andar para cima, eu posso andar para o lado, eu posso andar nessas duas direções e eu vou continuar ainda tendo vapor. Mesma coisa que a gente viu em cima dessa linha, eu tenho para essa linha que está aqui. Tenho duas fases, então o grau de liberdade é 1. Por quê? Porque se eu quiser aumentar a temperatura, eu posso. Só que automaticamente eu vou ter que subir na pressão para compensar esse aumento de temperatura e continuar em cima da linha, continuar tendo o equilíbrio líquido-vapor. Nesse ponto triplo aqui, o meu número de fases é igual a 3. Ou seja, o meu grau de liberdade é 0. Faz sentido isso. Por quê? Porque se eu estou em cima do ponto triplo, eu não posso mudar a pressão, eu não posso mudar a temperatura, eu não posso mudar nada. Eu tenho que ficar exatamente em cima desse ponto para que eu continue no ponto triplo e tendo as três fases em equilíbrio, certo? Então, essa regra de fases dá justamente isso, dá uma correlação entre essas grandezas, né? Como eu posso variar a pressão e temperatura para continuar tendo equilíbrio de fase, tá? Por que isso aqui é importante e por que eu não vou gastar muito mais tempo descrevendo esse diagrama? Porque a gente já viu esse diagrama bastante, né? A gente trabalhou bastante com ele. Se você quer saber se você tem transição de fase, não tem transição de fase, isso aqui é bem discutido, tá?
que vai ser interessante para a gente quando a gente começar a variar a quantidade de componentes que eu tenho aqui. Então eu vou adicionar mais um eixo nesse diagrama que está aqui. Tá? Esse diagrama aqui vai ser, esse eixo, né, na verdade, vai ser a composição do meu sistema. Esse x é de fração molar. Tá? E aí vocês já vão ver que isso aqui vai complicar muito mais, né? Porque eu tenho superfícies agora, não tenho essas linhas, por aí vai. Não é bem assim que a gente vai tratar, mas esse é o significado, tá bom? Só para exemplificar um pouquinho melhor de onde vem essas regras das fases, tá? Isso aqui eu tirei do Atkins, ele descreve isso aqui, não é bem uma prova, mas é um jeito interessante de raciocinar em cima disso, tá? A ideia é a seguinte, para cada componente que eu tenho no sistema, posso ter uma mistura, por exemplo, água, metanol, etanol. Cada uma dessas espécies vai ser um componente, tá? Mas para cada componente, o meu grau de liberdade vai ser o número de componentes menos 1, certo? Vou dar um exemplo, então. Tenho só metanol dentro do frasco. Se eu tenho só metanol dentro do frasco, o grau de liberdade em relação aos componentes que eu tenho é 0, porque é só metanol. Eu só tenho metanol, eu não posso trocar, não posso ter outro metanol, não pode ter mais nada ali, né? O componente é o componente. Se eu tiver uma mistura, componente, o C2, por exemplo, metanol e etanol, tá? O grau de liberdade é 1. Por quê? Porque se eu sei uma espécie, eu ainda posso definir a outra, tá? Então, o grau de liberdade por causa da composição, a gente pode entender que é C menos 1. Só que cada componente pode ter P fases, tá? Por quê? Porque eu posso ter água e metanol, mas a minha água pode estar como líquido e ela também pode estar como sólido, tá? Então eu tenho que pensar no número de fases que eu tenho para cada um dos componentes, então multiplicar C-1 por P, que é o que tem aqui nessa expressão, certo? Só que essa fase ela só vai existir num intervalo de P e T distintos, tá? Então o que eu tenho que fazer é somar justamente o grau de liberdade que eu tenho por causa de P e T. Então não só eu tenho C1 menos P graus de liberdade, como eu tenho que somar o fato de eu poder andar em P e T em duas direções distintas, que é o que eu tenho aqui embaixo. Tá? Então isso aqui seria todo o grau de liberdade que eu tenho, porque eu tenho alguns componentes, né, C componentes, que podem ter P fases e variar P e T. Mas isso aqui não varia livremente. Né? A gente tem que lembrar que P e T vão depender dos potenciais químicos para variar a fase ou não variar a fase, certo? Então, nas curvas ou no ponto triplo, a gente sabe que os potenciais químicos se igualam. Se os potenciais químicos se igualam e eles são função, né, eles dependem da temperatura e também tem influência da pressão, né, o que vai acontecer é que você não pode variar livremente, você não tem tantos graus de liberdade assim. Tá? Então, o que acontece é que para cada fase eu vou perder um grau de liberdade, porque P define T e vice-versa. Então o que eu vou ter que fazer aqui é pegar essa expressão, tá, que seria o grau de liberdade total que eu teria, e descontar que para cada componente eu estou perdendo um grau de liberdade para cada fase, certo? Que é justamente esse C menos P que está anotado aqui. Ou seja, eu vi qual que é o grau de liberdade total e descontei disso o grau de liberdade que eu perco por causa da relação entre os potenciais químicos. Se você resolver essa equação aqui, né, se você faz as contas, faz a álgebra, você chega justamente na lei das fases que a gente estava vendo antes. Tá? E ela funciona daquele jeito mesmo. Então, se eu tiver dois componentes aqui, por exemplo, dois componentes mais 2 daqui, menos P, o grau de liberdade quando eu tenho dois componentes vai ser 4 menos P. Então, com dois componentes, eu posso estar em cima do ponto triplo e mudar alguma coisa. Posso mudar a composição, por exemplo, por aí vai. Tá? Então, essa é a ideia e a gente vai trabalhar mais com isso nessa aula de hoje. Bom, a questão é justamente essa, né? Quantas variáveis aqui eu posso mudar, então, se eu tenho esse diagrama de fase e eu quero continuar em cima dessa linha. Se eu quero continuar com equilíbrio líquido-vapor, eu tenho um componente, porque isso aqui é um diagrama de fase para um componente só. Mais 2 vai dar 3 menos o número de fases. Se eu tenho duas fases aqui, eu tenho um grau de liberdade. Posso andar a temperatura do jeito que eu quiser, mas a pressão automaticamente vai andar junto. Posso andar a pressão para onde eu quiser, mas automaticamente a temperatura vai andar junto. Tá? Então é nesse sentido. Aqui em cima, obviamente, eu tenho ponto triplo. Meu grau de liberdade aqui é 0. Tá? Se eu pegar então um diagrama de fase agora, deixa eu sumir aqui. Se eu pegar agora um diagrama de fase de espécies reais, tá? Esse aqui é o diagrama de fase do CO2,
que é um diagrama de fase bem comportado. Então, se você pensar um diagrama de fase para qualquer coisa, você vai pensar no CO2. E esse aqui é o diagrama de fase da água, que não é nada comportado. Tá? Então, a gente vai pensar... A água é realmente um caso especial nisso aqui. Tá? Eles são muito parecidos com o que eu mostrei antes. Você tem essa linha aqui que divide o gás com o sólido. Tá? Estou falando dessa linha que está aqui, que é essa região que está aqui na água, vapor com sólido. Isso aqui é o gelo 1, tá? Esse número aqui é o número do gelo. São tipos de gelo diferentes, eu já descrevo. Tem a linha que divide sólido e líquido, que é essa linha que está aqui. Então dá para ver que ela é inclinada para frente, né, em relação à temperatura. Enquanto essa linha aqui parece reta, mas ela é um pouquinho inclinada para trás, uma questão de escala, tá? Mas isso aqui separa gelo e líquido, que é o que está aqui. Então essa linha é equivalente a essa linha que está aqui. E eu tenho a linha que divide líquido e gás. Líquido e gás. Também dá para ver que a forma é diferente, porque isso aqui depende do delta V de transição, depende da mudança de volume na transição de fase. Tá? Então dá para ver que os diagramas são parecidos. Tem um ponto crítico aqui também, ponto crítico que está marcado aqui. Então, daqui para baixo, os dois diagramas são parecidos. A forma depende, então, do delta V de transição de fase, né, da mudança de volume de transição de fase, e do ΔH de transição de fase, ΔG de transição de fase, por aí vai. Tá? Como que a gente vai interpretar esses gráficos, então? A primeira parte é como se fosse uma batalha naval, né? Se eu falo para vocês que eu tenho uma pressão de 10/3 na água e eu quero trabalhar com essa água na forma de vapor, você sabe que a temperatura que eu tenho que trabalhar é acima desse valor aqui, 270 por aí, Kelvin, certo? Ou se eu falo que eu estou realmente nesse ponto que está aqui, isso aqui seria 10, isso aqui é 10 a 6, isso aqui é 10 a nona, não sei, 10 a sétima, 10 a oitava, pra você pensar, 10 a sétima, acho. 10 a sétima Pascal, na temperatura de 400 Kelvin, eu tenho um líquido. Então eu sei que a água nessas condições vai ser líquida. Tá? Mesma coisa aqui para o CO2, certo? Então eu tenho ponto triplo, por aí vai. As interações intermoleculares vão mudar nesse ΔV de fusão, ΔH de fusão, ou ΔH de transição de fase, né? Melhor falar assim. Então eu tenho valores diferentes. Para o CO2 o ponto triplo é bem mais baixo do que para a água, o ponto crítico também é bem mais baixo do que para a água. Né? Então isso define cada uma das espécies. Para a água, essa região aqui de cima, eu tenho outras condições interessantes, né? Então, o que acontece aqui? Esses números todos são tipos de gelo diferentes. Eu já mostro para vocês no próximo slide o que eu quero dizer por tipos de gelo diferentes, tá? Porque a estrutura do sólido vai mudar com a pressão. Mais pressão você colocar, mais condensada vai ser essa fase sólida, mais moléculas de água eu vou colocar ali dentro, menos poros eu vou ter, vai ser um gelo mais denso, e eu vou ter estruturas e espécies diferentes. Então, essa linha aqui é o equilíbrio de fase entre o gelo 1 e o gelo 2. Tá? Essa linha que está aqui é o equilíbrio, esse ponto aqui, tá? Vamos marcar o ponto. É o equilíbrio de fase entre o gelo 6 e o gelo 7. Tá? Que é justamente definido por essa linha. E por aí vai. O que é o ponto interessante? Se você olhar esse ponto aqui no meio, tá? Nesse aqui, eu tenho líquido em equilíbrio com gelo 5, gelo 3 e gelo 2. Estou falando desse ponto, deixa eu marcar ele. Desse ponto bem aqui no meio, tá? Nesse ponto aqui, olha que coisa interessante. Nesse ponto aqui, o meu grau de liberdade vai ser dado pelo quê? Número de componentes menos... componentes menos P mais 2. Componentes menos P mais 2. O número de componentes aqui é 1, porque eu só tenho água pura, só água, tá? O número de fases aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Menos 4, mais 2. Isso aqui daria mais 3 menos 4, menos 1. Que é absurdo, né? Eu não posso ter um grau de liberdade negativo. Então por que acontece isso aqui? Porque na verdade você não tem esses 4 equilíbrios de fase aqui juntos. Se você ampliar essa região, você teria que ter alguma coisa parecida com isso aqui. Vamos lá. Uma coisa assim, tá? Aqui seria o gelo 3, aqui seria o líquido, aqui em cima você teria o gelo 5 e aqui você teria o gelo 2. Nesse ponto, aqui, você tem um ponto triplo, o F igual a 0,
E nesse ponto aqui você tem outro ponto triplo, que um F igual a 0. Vou pôr para baixo que eu fiquei sem espaço. Tá? Ou seja, parece que é um ponto quádruplo aqui, que você tem 4 fases coexistindo, mas não tem. Você tem que ter 3 fases. O que acontece é que isso aqui é tão próximo que nessa escala isso tudo parece um ponto quádruplo aí, tá? Então a gente tem um outro ponto triplo aqui, tem um outro ponto triplo aqui, e por aí vai. Tem vários pontos triplos, acho que tem 1, 2, 3, tem um ponto triplo aqui também, por aí vai. Tá? O que difere então esses dois diagramas? Estou usando uma espécie CO2, que tem um comportamento padrão para isso, e a água tem muita interação, não tem um comportamento padrão, certo? Se você olhar a água, então, aqui embaixo você tem a molécula de água, tá? Então percebe que você tem os dois hidrogênios aqui, e um átomo de oxigênio maior aqui no meio. Para representar isso mais fácil, ele é representado por esse tetraedro que está aqui. Tá? Então, se eu olhar esse tetraedro que está aqui, por exemplo, eu tenho o átomo de oxigênio aqui no meio e a molécula está aqui, né? Oxigênio e hidrogênio para cá. Então, isso aqui me dá uma ideia da interação dessas moléculas de água. Esse diagrama é um pouco diferente, tá? Porque eu tirei da literatura, então ele está girado de lado. Você tem temperatura e pressão aqui. Não sei por que fizeram isso, mas fizeram isso. Tá? Você tem os tipos de gelo diferentes aqui. Então, tem o gelo 1, que está aqui, tá? Esse 1C que ele chama, que é a organização das moléculas de água com esses poros que estão aqui. O gelo 1H, que você tem os poros maiores. Esses poros acontecem porque você tem o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio na molécula de água. Você tem um alinhamento, né, das moléculas por ligação de hidrogênio. Então você vai ter outro átomo de oxigênio aqui. As moléculas de água tendem a fazer essa interação aqui de forma meio que circular. Na fase gasosa dá para ver isso também. E você vai formar uma espécie de um ciclo, tá? Com essas moléculas, por aí vai. Então você acaba tendo esses poros aqui no gelo. Por isso que o gelo boia na água, né? A densidade do gelo é menor que a densidade da água líquida, porque tem buracos ali dentro sem moléculas, tá? Dá para ver isso aqui, tem esses espaços aqui entre as moléculas de água. E conforme você vai aumentando essa pressão, então o gelo 10 que está aqui, que é um gelo a pressão bem alta, que é essa espécie que está aqui embaixo, vai ver que ele é muito mais compacto, tá? Então você tem gelos diferentes. Dá para imaginar que quando você aquece um pouco esse tipo de gelo, ele vai andar, esse cristal vai se movimentar em dimensões diferentes do que esse cristal que está aqui em cima. Então o que acontece? Imagina que você tenha uma geleira, né? Então você tem uma geleira aqui, começa a esquentar, a pressão é muito mais alta, né? A pressão, quando você desce aqui, a pressão vai aumentando. Então se eu fizesse um gráfico de altura que está aqui, né? A altura vai nesse sentido que eu pus o gráfico, ela vai crescendo para cá, a pressão vai aumentando porque eu tenho mais peso. Então eu tenho um gelo, estou exagerando, tá? Só para dar uma diferença aqui. Um gelo 10 aqui em cima, eu tenho um gelo IH aqui. O coeficiente de dilatação é diferente dessas duas fases, então você vai gerar uma trinca aqui. Por isso que quando você vê, deixa eu voltar. Por isso quando você vê aquelas fotos de aquecimento global, né, que eles mostram as geleiras aquecendo e se destacando, é isso que acontece, né? Você tem a geleira, ela racha e aí essa parte de cima acaba caindo no mar que está aqui. Então ela desliza e cai. Porque ao longo da geleira você tem uma pressão mais alta aqui embaixo. A pressão mais alta gera espécies que são mais compactas. Como essas espécies respondem para a variação da temperatura diferente, então elas acabam trincando, porque se você tem diferença da dilatação, elas trincam e a parte de cima acaba caindo e se destacando. Tá? Por isso que acontece aquele tipo de comportamento de você trincar e destacar isso, não ir derretendo, né? Ela inteira, ela trinca e quebra. Tá? Então esse comportamento acontece justamente por causa disso. Tá? Mas voltando um pouco, o que a gente tem aqui é justamente um diagrama que explica quais são esses comportamentos. Tá? Então, em função da pressão e da temperatura, qual tipo de fase você vai ter, como vai estar o seu sistema, certo? A gente discutiu esse diagrama bem já na primeira aula, olhando mais a curva do Boyle, né, de PV, mas a interpretação aqui é simples, a interpretação é essa. Tá? O interessante aqui é quando a gente começa
a discutir, na verdade, o que acontece quando eu tenho mais do que um componente, tá? Então, se eu começar a olhar agora sistema de dois componentes, coloco um 2 aqui, o meu grau de liberdade vai ser 4 menos P, tá? Se eu tiver uma fase, só, o meu grau de liberdade vai ser máximo, vai ser igual a 3. O que quer dizer isso? Tenho dois componentes, então no frasco eu coloquei o componente A e misturei um componente B que está aqui, tá? Fiz uma mistura. Eles continuaram, por exemplo, líquidos, tá? Eles continuaram líquidos numa certa pressão e numa certa temperatura com uma certa composição. A composição vai ser dada em mol, tá? Isso aqui é a fração molar. Então, uma composição de A, como eu tenho uma mistura, XA mais XB, uma mistura de dois componentes, não, eu quero dizer, dá 1. A fração molar disso aqui é o número de mols pelo mol total. Então, o máximo disso aqui soma 1. Então, se eu definir XA, automaticamente XB já está definido, tá? Então, o que quer dizer isso? Eu tenho um componente, isso tudo fez uma fase só, então eu não tive separação aqui, tá? O que aconteceu foi que eu misturei os dois e eu fiquei com uma fase só. É uma fase só que contém A e B. Então, misturei os dois, isso aqui formou uma fase só que contém A e B aqui dentro. A e B. Uma fase só, o grau de liberdade disso aqui vai ser 3. O que quer dizer isso? Eu continuo podendo aumentar a pressão, continuo podendo aumentar a temperatura, variar a composição, colocar mais B e tirar B ao lado, né, em volta dessa condição, você não pode variar muito, claro. Consigo variar 3 coisas e ele ainda continua tendo uma fase só, ele ainda continua sendo líquido, certo? Se tivesse separado fase, se eu tivesse duas fases aqui, se eu tivesse duas fases, esse P aqui seria 2 e o grau de liberdade seria 2. O que isso quer dizer? Que eu posso variar temperatura e pressão até, mas eu não posso variar a composição. Ou posso variar a pressão e a composição, mas eu não posso variar tanto a temperatura, tá? Então, do mesmo jeito que a gente vai ter um diagrama que define essas regiões, a gente vai ter um diagrama que define isso para cá. Como vai acabar as dimensões? Porque se você pensar, eu vou ter minha curva de resposta, eu vou ter P, T e a composição XI nesse eixo que está aqui. Então, eu teria, na verdade, uma superfície aqui que define esse comportamento, certo? É difícil representar isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reduzir o número de variáveis que a gente está tratando ao mesmo tempo e vai considerar alguma coisa constante. Então, o que eu posso fazer? Considerar T constante. O número máximo de grau de liberdade que eu tenho agora vai ser 2, tá? E eu vou ver como que a pressão varia com a composição do sistema. Então, eu vou fazer gráficos que vão ter pressão e a composição do sistema. Ou eu vou considerar que a pressão é constante, mesma coisa, o número máximo de grau de liberdade que eu vou ter reduzidos agora vão ser 2. Vou fazer gráficos de temperatura com a composição do sistema, certo? Que é a mesma coisa que a gente fez antes, né? O que a gente fez antes, se você lembrar, é pressão, temperatura, só que eu estava considerando que a composição do meu sistema não muda, tá? Então, por uma dada composição, eu tenho isso. É só um corte diferente desse diagrama aqui, que tem essas 3 dimensões, certo? Então, o que a gente está fazendo? A gente está resumindo isso para tratar agora um diagrama que vai ter 2 dimensões, que é muito mais fácil de ver e trabalhar. Bom, para fazer isso, eu preciso lembrar de vocês da lei de Raoult. Então, lembre o seguinte: se a gente pensa que você tem 2 misturas, tá? 2 líquidos, por exemplo, você vai misturar, e esse sistema se comporta de forma ideal, o que a lei de Raoult fala é que nessa mistura eles se comportam como se eles estivessem separados nesse frasco. Então, eu vou ter a pressão de vapor aqui desse componente, vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, tá? A pressão de vapor desse componente A vai ser a pressão de vapor desse componente A puro vezes quanto que você tem nessa mistura. E aqui a pressão de vapor vai ser a pressão de vapor B puro vezes quanto B eu tenho nessa mistura, tá? Então, a pressão de vapor aqui em cima vai ser igual a pressão de vapor nessa região desse frasco se eu tivesse separado. Eles não interagem. Se eles não interagem, a mesma coisa se eles estiverem misturados ou separados, tá? Desde que eles estejam na mesma fração molar, a mesma quantidade dos dois. Se você lembrar da lei de Dalton, a lei de Dalton fala que a pressão total dos gases vai ser dada pela soma das pressões parciais, tá? Que é o que está escrito aqui. Ou seja, se eu pegar a lei de Raoult, falar que a minha mistura ideal se comporta como ideal, a pressão em equilíbrio com essa mistura que está aqui
vai ser dada pela pressão parcial de A mais a pressão parcial de B. A pressão parcial de A, pela lei de Raoult, vai ser a fração molar de A vezes a pressão de vapor dele puro, do A puro, mais a pressão de valor do B vezes a pressão de valor do B puro. Como é um sistema, esse B aqui tinha que ser minúsculo, tá? Como é um sistema binário, eu não posso ter mais que 100% na composição. Se eu tenho 30% de A, eu tenho 70% de B, certo? Ou seja, a fração molar aqui tem que somar 1. Tá? Então, esses valores não variam independentemente. O que eu posso fazer, então? Trocar nessa equação aqui, trocar xB por xa, por 1 menos xa, perdão. 1 menos xa. Trocar xB por 1 menos xa. Faz a conta, coloca xa em evidência, você chega nessa equação que está aqui. O que essa equação te fala? Qual que é o valor de P, qual que é a pressão que você vai ter aqui no seu sistema, em equilíbrio com esse líquido, que tem uma certa composição de A. Se o sistema é binário, tem dois componentes, automaticamente, se ele tem uma certa composição de A, ele tem uma certa composição de B. Tá? E se você olhar isso aqui é uma equação de uma reta, né? Parte de PB, quanto mais XA sobe, a inclinação vai ser PA menos PB. Né? Por convenção, os livros vão mostrar para você o PB sendo a espécie com menor pressão de vapor. Tá? Por quê? Porque por convenção eles fizeram isso. Não muda muita coisa na vida de ninguém se fizesse o contrário. Mas aí os gráficos vão ficar com a mesma cara. Tá? Mas tanto faz, a gente vai fazer essa análise. Bom, por um sistema ideal, então, a pressão vai seguir essa curva que está aqui. Então vamos lá. Se XA vale 0, a pressão que eu tenho é PB. Então, se eu faço um gráfico onde eu tenho a fração molar aqui, XA vale 0, a pressão que eu tenho, né, pressão em equilíbrio com o líquido que eu tenho, é justamente PB puro. E tinha que ser, né? Porque se eu tenho XA igual a 0, o XB igual a 1. XB igual a 1 é o frasco cheio de B. Então a pressão que tem que ter equilíbrio nele é a pressão de B puro, porque ele é B puro. Da mesma forma, se XA vale 1, isso aqui vai valer PA menos PB. PB e PB cancelam e eu tenho PA aqui. Então se XA vale 1, XB nesse ponto aqui, XB vale 0, ou seja, eu tenho PA puro. E a pressão de vapor de um líquido em equilíbrio com o do líquido, né, em equilíbrio com gás, a pressão de vapor dele vai ser justamente a pressão de vapor dele puro, tá? Que é PA que está aqui. Isso aqui é considerando por uma certa temperatura, tá? Da temperatura constante. Eu já esqueci do eixo em temperatura que estaria correndo para cá um eixo em temperatura, porque eu não quero ver ele, que ele vai complicar a minha análise. Tá? Então, eu esqueci disso aqui porque a temperatura é constante, certo? Ou seja, a pressão de vapor em equilíbrio com uma mistura agora vai depender de quanto que eu tenho de composição de cada coisa na mistura. Se eu tenho só B, é a pressão de vapor de B. Se eu tenho só A, a pressão de vapor de A. Se eu tenho alguma coisa no meio do caminho, vai ser essa equação aqui que vai me dar. Tá? Note o que está falando. Se eu começo só com B, vou colocando um pouco de A. A é mais volátil que B. Por que é mais volátil? Porque a pressão de vapor dele é mais alta. Tem mais dele na fase gás. Tá? Então ele é mais volátil. Quanto mais A eu coloco, maior a pressão de vapor fica. Faz sentido, porque ele é mais volátil. Até que ela é tão volátil que eu não tenho B praticamente. E a pressão de vapor é praticamente, né, quando estou me aproximando por aqui, é praticamente PA. Certo? Exatamente isso que a gente fala, que é um sistema que segue a lei de Raoult. Tá? Então a pressão total é dada por essa linha. As pressões parciais, eu posso escrever que a pressão parcial vão ser linhas que saem daqui. Tá? E essas linhas vão ser dadas por pressão parcial, fração molar vezes a pressão de vapor dessas espécies puras. Tá? Vão ter duas linhas saindo daqui. Isso é para um sistema ideal que segue a lei de Raoult. Alguns sistemas não são ideais. Tá? Então você tem um comportamento desse tipo, por exemplo, etanol e água. Etanol e água, isso aqui seria a linha da idealidade, tá? Essa linha que está aqui, essa linha segue essa equação. E como o sistema é não ideal, você tem interação entre molécula de água e etanol, eles desviam bastante da idealidade, certo? Aqui é outra grandeza, a gente já chega lá, mas o gráfico é bom, tá? Aqui são experimentais. Então ele desvia bastante da idealidade.
que a gente queria que ele ficasse em cima dessa linha. Mas se você notar, nos extremos ele cai em cima da lei de Raoult. Por quê? Porque no extremo você está muito diluído. Tem quase nada de B em A, tem quase nada de A em B. Esses dois extremos estão aqui. Então, nesses dois extremos, os sistemas tendem à idealidade. Então, o que a gente vai fazer na maioria das vezes é trabalhar nesses extremos para não ter que trabalhar fora da idealidade. E se tiver algum problema, a gente de fato tiver que trabalhar aqui no meio do caminho, que é não ideal. Deixa eu só voltar. Trabalhar no meio do caminho, que é não ideal, nessa região aqui, por exemplo. Aí a gente vai ter que tratar isso de outra forma, tá? Você pode dar uma olhada em equação de Margulis, se você quiser, depois que a gente terminar essa aula, que vai te ajudar a fazer esse tipo de diagrama, tá? O que eu posso fazer, além de olhar a pressão total? É olhar quanto que eu tenho da espécie na fase gás. Então, se eu tenho aqui um líquido, tá, em equilíbrio com gás, eu vou ter a composição no líquido, essa é a fração molar no líquido. Eu vou chamar de Y a fração molar no gás. E essas duas não vão ser idênticas. Por quê? Eu vou concentrar o gás na molécula que é mais volátil. Quanto mais volátil, mais você vai ter aquela molécula no gás. Pensa no experimento simples. Água e acetona. Você sabe que a acetona tem uma pressão de vapor muito mais alta porque ela é muito mais volátil. Se você deixa as duas abertas, a acetona seca e a água não. Tá? No mesmo intervalo de tempo, a acetona seca e a água não seca. Então a acetona é muito mais volátil. Se você faz uma mistura de acetona e água, é muito mais provável que você ache moléculas de acetona no gás que moléculas de água, que ela é muito mais volátil. Tá? Então esse Y vai ajudar a gente a medir isso, a fração molar no gás. Tá? Como é que você calcula a fração molar no gás? Qual que é a pressão parcial da espécie no gás pela pressão de fato que está ali dentro, em cima. Tá? Que é essa pressão que está aqui em cima é a pressão parcial, a pressão de vapor da mistura, que é dado pela equação que a gente escreveu antes. Se você pega a equação que a gente viu antes e substitui aqui, a lei de Raoult me dá esse valor de PA aqui em cima. Tá? Então, para o A, eu estou olhando o A, a gente vai olhar normalmente o A, porque o B é 1 menos isso. Tá? Então, para o a pressão parcial que eu vou ter lá em cima vai ser dada pela lei de Raoult, que é a fração molar no líquido, vezes quanto eu tenho de pressão de vapor dessa espécie. Faz sentido, né? Quanto maior a pressão de vapor, mais eu vou achar dessa espécie na fase gás. Quanto mais rica a solução tiver nesse componente, maior XA, mais eu vou achar dessa espécie na fase mais volátil, certo? Então, se eu tiver um, por exemplo, aqui e um aqui em cima, PA, se eu tiver um aqui, PB e PB cancelam, vai somar PA puro, né, pressão de vapor do A puro, 1 vezes a pressão de vapor de A puro, isso aqui vale 1. Se eu tenho um frasco só com uma espécie, tá? O X é igual a 1, aqui em cima o Y vai ser igual a 1, só tenho aquela espécie, não tenho outra espécie no meu sistema, tá bom? E eu estou escrevendo isso aqui para YA, porque YB é automaticamente definido por YA, porque é a mistura de dois componentes, tá certo? Então, se eu fizer agora um gráfico de YA em função da composição do sistema XA, o que eu tenho são essas curvas que estão aqui. Esses números diferentes aqui são várias relações de pressão de vapor. Então, a pressão de vapor do A sempre é maior, como eu disse por convenção aqui, nesses diagramas que eu estou usando, certo? Então, se a pressão de vapor dos dois é a mesma, a mistura se comporta como se fosse de um componente só. Não vou enriquecer a fase de vapor de uma espécie. Mas vamos pegar essa linha aqui em 10, que é mais fácil de ler, tá? Se a pressão de vapor do A é 10 vezes maior que a pressão de vapor de B. Então, quando eu tenho só A aqui, eu não tenho... Quando eu tenho só B, né? X é igual a 0, eu não tenho nada de A na fase gasosa, porque A não existe no meu sistema. Quando eu coloquei 20% de A, tá? A fração molar no vapor vai ser 0,75, por exemplo, certo? Então, eu tenho 20% de A, então, se eu fizer o desenho aqui, tá? No líquido, eu tenho 20% de A e 80% de B. No vapor, o que isso aqui me fala é que eu tenho 0,75%. 0,75 não, né? 75% de A e 25% de B. Tá? Por que isso aqui acontece? Deixa eu apagar essa coisa e escrever tudo direito aqui. Tá?
Então, isso tudo aqui em porcentagem, tá? 80%. Então, isso aqui em porcentagem. É difícil fazer o ponto pequeno, mas dá para entender. Por que isso aqui acontece? A é muito mais volátil que B. Então, A tende a sair do líquido e ir para o gás muito mais fácil que o B tende. Quanto mais alta for a diferença de pressão de vapor, quanto mais alto for PA, pressão de vapor do A puro em relação a B, 50, por exemplo, para a mesma composição do líquido, mais molécula de A eu vou ter na fase gasosa. Se isso aqui é 1000 vezes maior, eu vou ter quase que todas as moléculas de A na fase gasosa, né? Ou, na verdade, na fase gasosa, quase todas as moléculas que você vai achar são de A. Eu vou ter um pouquinho de molécula de B, tá? Isso aqui não chega a 100%. Se eu vou aumentando isso até 100% de A, aí eu tenho que chegar formalmente em 100%, né? YA igual a 1. Por que YA igual a 1? Porque eu só tenho A, eu não posso ter B no meu sistema. Se eu vou para uma composição que é 1 para 1, a probabilidade de achar A e achar B é a mesma. Então essa linha aqui vai ficar na diagonal. Por quê? Porque se eu tenho pressão de vapor, então pressão de vapor de A é 10 vezes, nesse exemplo que está aqui, a pressão de vapor de B. Tá? Se eu faço isso aqui igual, PB estrela, deixa eu fazer uma estrela. Eu tenho 40%, por exemplo, tá? Se eu tenho 40% de A e 60% de B, se é 1 para 1, automaticamente, né, por obrigação, eu tenho que ter 40% de A e 60% de B. Então, o que esse diagrama aqui me fala é que a fase gasosa, por uma dada temperatura, a fase gasosa vai ser enriquecida na espécie que é mais volátil, que nesse caso aqui é A. Se aqui as duas espécies, uma é tão volátil quanto a outra, não vai enriquecer, vai ser a mesma coisa, certo? Então, se a mistura se comporta com pressão de vapor igual, eu vou ter a mesma composição. Se eu tenho uma espécie muito mais volátil na mistura, e ela continua se comportando de forma ideal, né? Continua se comportando como uma espécie muito mais volátil, eu vou enriquecer a fase gasosa dessa espécie mais volátil que eu tenho, certo? É isso que esse diagrama fala. O que eu posso fazer agora é escrever, na verdade, um diagrama. Em vez de eu ter, antes eu tinha YA aqui, tá? Em vez de eu escrever YA, eu posso escrever isso como o P total, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui em YA, ela relaciona YA e XA. Eu tenho uma expressão que me dá a pressão total, tá? A pressão de vapor total da mistura em relação a XA. Faz alguma álgebra, o Atkins explica isso aqui também, tá? Então, se faz alguma álgebra, chega nessa equação que está aqui embaixo. O que essa equação aqui te fala? Ela te fala qual que é a pressão total que eu tenho em função de YA agora, então não em função de XA. Então aqui embaixo eu tenho YA. Na verdade, o que isso me fala é basicamente a mesma coisa que eu tinha no sistema anterior. Note que aqui é P sobre PA, tá? Então, quando esse valor chega em 1, quer dizer que eu tenho a pressão, aqui em cima eu tenho a pressão de vapor do A puro. Tá? Todas essas linhas vão para 1 aqui. Por quê? Porque quando eu tenho XA igual a 1, eu tenho um A puro e a pressão de vapor tem que ser A puro, certo? Quando eu me afasto de A, eu vou ter valores menores. Então, isso aqui é meio, por exemplo, nessa linha. Por que é meio? Porque PB é metade de PA, então isso aqui vai ser meio, né? Porque PB sobre PA vai dar meio. Então, eles saem aqui de lugares diferentes, dependendo da razão de PB em PA, que é dado por esses números que estão aqui, certo? Vou pegar 10 de novo. Se eu tenho uma grande diferença entre PA e PB, tá? PA é 10 vezes maior que PB, certo? A pressão total, né? A pressão de vapor total da minha mistura, se eu tenho, só para fazer conta fácil, tá? No líquido, 50% de A e 50% de B, a pressão que eu vou ter é 20% da pressão de B. Por que não é a pressão de B inteira? Porque eu tenho 50% de A nessa mistura. E não é a pressão de A porque eu tenho 50% de B nessa mistura, certo? Por que não dá 50%? Bom, ele vai cair bastante, por quê? Porque o B tem uma pressão de vapor muito menor. Então ele vai reduzir bastante a pressão de vapor de B. Quanto mais B eu coloco, ou seja, quanto mais para cá eu venho, se eu tenho 80% de B e 20% de A, essa pressão vai ser 1/10 do que é a pressão de A. Eu estou colocando na mistura um
componente B, que tem uma pressão de vapor muito mais baixa. Tá? Se eu vou para uma espécie agora, por uma razão, né? Misturo duas espécies, onde essa razão é 1000, ou seja, o PA é muito maior que o PB, tenho só B. A pressão de vapor é muito mais baixa, tá? É 1000 vezes menor. Vou aumentando a quantidade de A. Se eu tiver 10% de A, a pressão de vapor de B é tão baixa comparada com de A, que eu ainda vou continuar tendo uma pressão de vapor total muito baixa. Pouca quantidade de A contribui muito, mas eu tenho muito B ainda. Eu só vou aumentando isso, chega um ponto onde eu estou muito mais próximo de ter bastante A, e esse valor dispara, porque ele tem que valer PA quando você tem 100%, certo? Então é esse comportamento que a gente tem em função da diferença de pressão de vapor. Por que isso é útil? E aí é o ponto mais importante aqui. Porque a gente pode juntar isso tudo no mesmo diagrama. Tá? Então se eu pego essa equação que depende de YA, tenho esse comportamento que está aqui, pego essa mesma equação para a mesma espécie em função de XA, eu tenho dois diagramas que têm pressão total em função de XA e em função de YA, certo? O que eu posso fazer é juntar esses dois diagramas. Eu posso pegar essa curva aqui, vamos supor que isso aqui seja para essa curva em 4. Posso escrever essa curva em 4 aqui embaixo, certo? Porque ela também sai de PB e chega em PA, certo? Se eu posso fazer isso aqui, esse eixo aqui não pode mais ser XA, porque a linha de cima eu vou ler em XA, a linha de baixo eu vou ler em YA. Eu vou chamar isso aqui de Z de A. O que é o Z? Dependendo do que você está lendo, é XA, dependendo do que você está lendo, é YA. Então, na verdade, a gente sobrepôs dois diagramas em um só, tá? Que é o que está desenhado aqui. Então, para a pressão em função da composição, eu sei que essa linha aqui representa o líquido. Então, essa linha me dá o valor de XA. E essa linha aqui me dá o valor de YA. Então, vamos supor que eu tenho um líquido, uma certa fração, eu estou nesse ponto que está aqui, nessa pressão que está aqui. Tá? Qual que é a composição desse líquido? Bom, esse líquido eu vou descer aqui embaixo, vai bater nesse ponto. Isso aqui é mais ou menos meio, tá? Então isso aqui é um pouco mais que 0,25, isso aqui é 0,3. Então isso aqui me fala que esse líquido, nessa composição, nessa pressão, eu vou ter um líquido que vai ter 30% de A. Tá? Então XA vai ser 30%. Se eu tivesse nesse ponto que está aqui, por exemplo, tá? Eu vou subir e essa linha aqui, por exemplo, me daria o YA. Então, dependendo do que eu estou lendo, eu vou usar escalas diferentes porque eu juntei dois gráficos. Isso é interessante por quê? Porque ele permite ver qual que é a pressão que eu tenho para uma dada composição, tá? Qual que é a composição do líquido e vapor, né? É um valor. Vapor, quando uma certa pressão se estabelece, e qual que é a composição das duas fases. Então, deixa eu apagar isso aqui para explicar isso aqui com mais calma, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho um certo líquido que eu fiz, foi no laboratório, misturei A e B. Misturei A e B e fiz um líquido, pode ser XA, nessa composição que está aqui, tá? Fiz um líquido nessa composição, nessa pressão ambiente que eu estava. Eu fiz um líquido nessa pressão ambiente. Se eu for aumentando, fiz um vapor, perdão. Misturei dois gases e fiz um vapor que está aqui nessa pressão ambiente. Se eu for aumentando a pressão, chega uma hora que eu vou ter o equilíbrio de líquido com gás, certo? Nessa hora, vai ser em cima desse ponto, eu cheguei num ponto de equilíbrio. Por quê? Porque aqui eu tenho uma fase só. Então, P igual a 1 tem uma fase só. Aqui eu tenho P igual a 1. Aqui eu tenho uma fase só. E aqui no meio eu tenho P igual a 2. Eu tenho duas fases que estão coexistindo. Aumentei a pressão de vapor. Eu comecei a ver formação de líquido. O líquido que eu vejo em equilíbrio com esse vapor é dado por essa linha. É dado por esse... Isso aqui é YA então para mim. É visto por esse XA que está aqui. Então se eu fiz um vapor com essa composição YA, aumentei a pressão, esse vapor vai condensar. Aumento a pressão no gás, ele vai começar a condensar. Obviamente, quem vai sair mais da solução é mais da espécie que é menos volátil, certo? Então, quando eu fiz essa transição de fase, o XA do líquido vai ser menor. Por quê? Eu tinha
num frasco com vapor de composição YA, tá? Vamos pôr isso aqui mais ou menos 50%, isso aqui era meio. Eu aumentei a pressão, então aumentei a pressão, tá? Quando eu aumentei a pressão, eu eu transformei isso num líquido, certo? Esse líquido vai ser mais rico na espécie menos volátil, que é a espécie B nesse caso, certo? Se a espécie B é menos volátil, a quantidade de ar no líquido que eu vou ter vai ser menor, 30%, certo? Então esse diagrama permite que eu faça isso. A gente compare e veja quanto que eu tenho de cada sistema. Se eu tinha um líquido, então, vai fazer nessa linha. Tinha um líquido, eu fui reduzindo a pressão. O líquido tinha essa composição. Qual que era a composição dele? XA igual 0,5, né? 0,5. XA igual 0,5. Fui diminuindo a pressão. Nesse ponto, eu tive equilíbrio de fase. Eu formei uma quantidade de gás. XA é mais volátil. Então, o YA aqui vai ser maior do que o XA. Nesse caso, 70%, tá? Então, 0,7. Por quê? Porque eu enriqueci o vapor na espécie mais volátil, certo? É isso que esse diagrama aqui me dá. Além disso, eu posso fazer com esse diagrama que a gente chama de regra da alavanca. Então, imagina o seguinte. Vou mostrar de novo o que eu estava discutindo. Fiz um líquido com uma certa composição. Qual que é a composição desse líquido? Eu vou ler aqui embaixo. O que eu vou escolher para ler? Se eu estou lendo o líquido, eu vou escolher XA. Então, nesse ponto A que está ali em cima, a composição do meu líquido, XA, uma seta. A composição do meu líquido vai ser, isso aqui é 50%, 0,5, isso aqui seria 0,75, tá? Então eu tenho 0,75 de A nesse ponto que está aqui, logo 0,25 de B, tá? Fui baixando a pressão. Se eu baixo a pressão, baixei muita pressão, cheguei nesse A4. Nesse A4 ele virou tudo vapor. Qual que é a composição? Bom, se eu tinha 0,75% de ar no líquido, baixei bastante a pressão, todo o líquido virou gás. Aqui todo o líquido virou gás. Então, obviamente, eu não posso ter perdido nada. Então o YA, que é o que eu vou ler em Y aqui embaixo, vai ser também 0,75. E agora tudo virou gás. Antes eu tinha líquido, aqui no meio do caminho eu tenho líquido e gás, mas aqui eu só tenho gás. Então a composição não pode ter mudado, a não ser que esteja vazando o sistema, certo? Eu tenho mais dois pontos, tenho A1, A2 e A3, certo? Todos. Cheguei nesse ponto de A1, estou em cima dessa linha, essa linha me dá a transição de fase, então o que vai acontecer? Assim que eu cheguei na transição de fase, quase nada virou vapor. Esse quase nada que virou vapor aqui, qual que é a composição do vapor? Ele vai ser muito rico em ar porque é ar mais volátil. Então a composição do vapor vai ser dada por essa linha. Vou falar que isso aqui é 0,9 só para facilitar minha vida, tá? Então, qual que vai ser a composição do vapor? YA no vapor vai ser 0,9, certo? Qual que vai ser a composição do líquido? A composição do líquido, XA, continua sendo 0,75. Formalmente não é mais 0,75, tá? É 0,749999, porque quase você está no começo do processo, você não tem transição de fase, tá? Se eu baixar a pressão até esse ponto A3 aqui, que é mais fácil de ler, tá? O que acontece nesse ponto A3? Eu fui baixando a pressão, eu fiz com que todo o meu sistema virasse gás, a não ser uma pequena gotícula que ainda sobrou, que é representada por isso aqui. Qual que vai ser a composição dessa pequena gotícula? Vou ler aqui embaixo, é uma gota, então ela vai valer, vai ser XA que eu vou medir, isso aqui dá 50%, certo? E qual que é a composição do meu líquido, do meu gás, perdão, nesse ponto que está aqui? A composição é 0,75. Formalmente não é 0,75 ainda, tá? Ela é 0,75.00001, ela é um pouquinho mais alta que isso, tá? Então o que acontece? Eu tenho 0,75 de gás e uma fração muito pequena, minúscula, quase inexistente de líquido, que vai ter essa composição de 50%. O líquido vai ser mais pobre em A. Por quê? Porque A é mais volátil, então faz sentido. E nesse ponto A2 que está aqui? Bom, nesse ponto A2, exatamente nesse ponto, eu não tenho espécie nenhuma, eu tenho que ler nessas duas linhas, certo? Essa linha aqui vai me dar o líquido e essa linha aqui vai me dar o vapor. Então, vou dar valores aqui, 0,55, só para facilitar minha vida, e isso aqui vai ser o 0,8, tá? Então, o que eu vou ter no líquido vai ser XA. Então, XA
vai ser igual a 0,55. E YA vai ser igual a 0,8, certo? Então o que acontece? Se eu vou baixando a pressão, eu vou cada vez formando mais gás, e esse gás vai ser cada vez mais o líquido, mas posso pensar assim, né? Eu vou formando mais gás, e esse líquido vai ser cada vez mais pobre na espécie mais volátil. Aí você pode pensar que o gás tem que ser cada vez mais rico na espécie mais volátil, mas o que acontece? Assim que eu baixo a pressão suficiente, eu formei quase nada de vapor. E esse vapor é o mais puro possível. Eu tenho uma pressão baixa, mas não tão baixa assim para tirar todo o B. Então quem vai sair é a espécie mais volátil. Se eu continuo baixando a pressão, eu vou ter mais de espécie mais volátil, mas eu vou ter mais de espécie menos volátil também. Então isso aqui vai baixando até eu chegar nesse 0,75. Então entre essas duas linhas, eu tenho um equilíbrio de fase. Durante esse intervalo de pressão, eu vou ter duas fases coexistindo. Tá? E esses pontos me dão a variação da composição do sistema enquanto eu estou variando. Esse é um ponto que eu posso fazer. Outra coisa que eu posso fazer é usar o que a gente chama de regra da alavanca, que é isso que está desenhado aqui. Se eu faço a correlação, deixa eu só apagar de novo porque tem muita coisa anotada já aqui. Se eu faço a correlação desses dois lados aqui, a distância disso aqui, essa distância me dá quanto que eu tenho de mol de cada fase, tá? Que é o que está representado aqui em cima. Eu gosto de lembrar disso que é cruzão, né? Eu lembro por essa relação. Então, a razão de mol entre as duas fases alfa e beta depende da distância dessa linha até alfa e beta. Então, pense o seguinte. Isso aqui eu vou chamar de uma unidade, tá? Eu tenho aqui... Deixa eu apagar de novo para poder marcar e medir. Eu tenho aqui, mais ou menos no olhômetro, as 3 partes dessa. Então vamos considerar que eu tenho 3 partes aqui desse tamanho. Então, isso aqui é uma parte, isso aqui é outra parte, isso aqui é outra parte. Então, esse segmento de A2' até A2', tá? Isso aqui vai ser chamado de 1. Vou falar que isso aqui é uma distância, isso aqui é 3. Então, o que eu tenho? Essa distância aqui, do ponto até a fase vapor, tá? Então, eu vou ter L vapor aqui. Então, beta é vapor. P é vapor. Isso aqui é líquido. Tá? Então, o beta vapor aqui vai ser 1, que vai ser essa distância. E o beta vapor, não, o L vapor vai ser essa distância aqui. E a outra distância vai ser a distância do ponto até o líquido, tá? Que vai ser 3 vezes isso. Isso aqui é o N do líquido pelo N do vapor, certo? Ou, em outras palavras, o N do líquido, N do vapor, que é mais fácil. O N do vapor é 3 vezes o N do líquido, certo? Quanto maior for esse lado que está aqui, mais vapor eu vou ter. Então, assim que eu descer aqui, estou descendo na pressão. Assim que eu chegar nesse ponto, quanto que eu tenho de vapor? Bom, a razão aqui é 0 para 1. Eu não tenho formalmente nada de vapor, quase nada. Quando eu desci para esse ponto, esse lado aqui aumentou um pouco em relação a esse. Então eu tenho um pouco mais de vapor, mas eu ainda tenho mais líquido. Tá? Aqui nesse ponto eu tenho mais líquido, mais L do lado do líquido, eu tenho mais vapor do que líquido. Até um ponto onde eu desci até aqui, que eu tenho 100% de vapor, porque esse lado aqui é basicamente zero. Tá? Ou seja, não só se é a composição de cada fase, mas se é o número de mols que eu tenho de cada fase. Se no começo, ou cada ponto na verdade a gente lembra, que o N que eu tenho no vapor mais o N que eu tenho no líquido é um N total, com isso tudo eu consigo saber exatamente quantos mols eu tenho de cada coisa. Por quê? Nesse ponto aqui, quantos mols eu tenho de A no vapor? Bom, vai ser YA vezes o número de mols que eu tenho no vapor. O número de mols que eu tenho no vapor é dado por essa relação. Desde que eu saiba o número total, você sabe, né? Você colocou 30% de A no líquido, 30% de B no líquido, calcula o número de mols e consegue achar isso. Ou seja, esse diagrama aqui me dá a composição de cada fase ao longo da mudança de fase também e quanto eu tenho em cada fase pela regra da alavanca, certo? Recomendo que vocês gastem um tempo nesse raciocínio aqui, porque a gente vai usar isso para o resto da aula e para a próxima aula inteira também. Tá?
Bom, se eu estou avaliando com a pressão constante, eu posso fazer o mesmo tipo de diagrama. A dedução não está aí, mas é o mesmo tipo de raciocínio. Só que agora eu tenho temperatura e fração molar no gás e no líquido, depende do que você está olhando. Essa linha de cima me dá o vapor, e essa linha de baixo me dá o líquido. Por que isso? Bom, porque por uma certa composição, se a temperatura é muito alta, tende a ter vapor, certo? Então vamos lá, mesma raciocínio que eu fiz. Se eu estou nesse ponto aqui, então fui no laboratório, uma certa temperatura, fiz uma mistura de, sei lá, isso aqui é 50%, 0,5, seria 25, isso aqui é 0,2, tá? Então, esse ponto A1, eu tenho a fração molar do líquido, tá? Estou validando de 0,2, 20%. Quanto que é YA? YA não existe porque eu não tenho vapor aqui. Se eu vou aumentando a temperatura de um líquido, chega uma hora que ele entra em ebulição, certo? Então, qual que vai ser a composição de A2? A2 formalmente começou agora a transição. Então ainda tenho 20%. Quanto que eu tenho de A2'? Quase nada. Então se você fizer a regra da alavanca, o que vai te dar nesse ponto A2, o N de V é praticamente zero, certo? Mas se você fosse calcular, você poderia falar aqui que esse YA é dado por esse ponto. Então vou ler aqui embaixo, 0,52, tá? Isso aqui é 0,52. Se eu continuo aumentando a temperatura, vim para esse ponto que está aqui. Tá, nesse ponto que está aqui. Como que está o meu líquido? Eu vou chamar isso aqui de A5, tá? Porque ele já numerou outros valores. Se eu tenho A5 aqui, bom, esse ponto aqui vai me dar a composição que está no líquido. E aqui embaixo, 0,15, tá? Então em A5 que eu chamei ali, vou ter XA igual a 0,15. Tá certo? Porque está ficando mais pobre na espécie mais volátil, porque a espécie mais volátil está saindo. E nesse ponto aqui, eu vou ter o meu gás em equilíbrio. Quanto de gás? Quanto vai ser essa razão que está aqui? 1 para 2, por exemplo, tá? Então eu vou ter o dobro de líquido, o N do líquido vai ser o dobro de N de V, tá? E quanto que eu tenho nessa fase vapor? Bom, essa fase vapor, vou medir aqui embaixo, 0,4, né? Eu vou ter 0,4 vapor. Isso aqui é um 4. 0,4 no vapor. Certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou lendo esse diagrama, só que eu estou lendo duas curvas sobrepostas. Se eu continuar subindo a temperatura até esse ponto que está aqui a 6. Nesse ponto a 6, eu tenho só vapor. E qual que é a composição? Não preciso nem ler. Se eu comecei a 20%, agora a composição tem que ser 20%. Não vazou nada, certo? O que está nesse diagrama, na verdade, é o seguinte. Imagina que eu aqueço isso aqui, formei as primeiras gotas com essa composição. Eu enriqueci isso aqui no componente mais volátil, certo? Eu tinha 20% de A, A é mais volátil, coletei o A, agora eu tenho 50% de A. Se eu condenso isso de novo, pode ser nessa temperatura, aqueço mais uma vez e faço mais uma etapa, eu estou cada vez enriquecendo mais no componente A, concorda? Se estou enriquecendo cada vez mais o componente A, isso aqui é uma forma interessante de purificar e ter cada vez A mais puro, que é o que a gente chama de destilação. Então esse é um diagrama de destilação. Qual que é a ideia da destilação? Começo com uma certa composição de A. Aqueço o sistema. Aqueci o sistema. Começa a formar a primeira parte de vapor. Esse vapor eu pego, condenso novamente, que vai entrar em equilíbrio mais uma vez. Pego o vapor que formou, condenso novamente, até chegar à posição que é mais pura. Quanto maior for a diferença da pressão de vapor, maior a área entre essas curvas e mais fácil fazer a separação. Quanto menor for a diferença, mais espremidas são essas duas curvas. E para conseguir o mesmo tipo de separação, de 0,2% de A até 0,9%, não, né? De 0,2, 20% de A até 90% de A, tá? Mais ou menos. Para conseguir isso aqui, que eu vou fazer, nesse caso aqui é B, né? Estou aumentando a concentração de B. Eu vou precisar de mais etapas de vaporização, condensação, do que eu preciso nesse caso. O número de etapas é o que a gente chama de pratos teóricos, tá?
Pratos teóricos. Por que a gente chama de pratos teóricos? Porque na forma que foi criado isso aqui, você tem uma torre de destilação, tem vários andares, tá? Vários andares aqui, temperaturas diferentes. Então, tem aqui coisa aquecendo, você tem uma fração, a parte mais volátil vem para cá, passa, acaba condensando aqui, a parte mais volátil vem, passa, acaba condensando aqui, a mais volátil vem, passa, acaba condensando aqui. Então, cada altura daqui está mais enriquecida na espécie mais volátil. Então, você teria um prato aqui, 2 pratos aqui, 3 pratos aqui. E a teoria foi construída para esse tipo de sistema, tá? Então, a gente usa esse tipo de representação. Na verdade, o aparato que você vai ter experimental vai ser balão de reação aqui, tá? Excitador, sua mistura aqui dentro. Você vai aquecer isso, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de um certo condensador. Já desenho o resto dele. Vou vê-lo aqui. Eu ter usado um desenho, né? Aqui a gente tem um condensador que está passando água. Normalmente você tem um termômetro aqui. Vou colocar um vídeo para vocês verem isso aqui. Tá? Então, você vai aquecendo, vai formando um gás. Essa parte aqui é um pouquinho mais refrigerada, então você forma um pouco de líquido aqui em cima. É mais quente aqui embaixo, vai ficando mais frio aqui para cima. Esse vapor aqui seria esse primeiro vapor formado, tá? Vai entrar em equilíbrio, vai gerar um pouco mais de gás, o gás vai subir, vai condensar numa parte mais fria aqui de cima. Isso vai acontecendo de forma contínua, sem pratos definidos, tá? Eu vou colocar um vídeo depois que mostra isso aqui de maneira muito melhor do que esse desenho que está aqui, tá? Mas essa é a ideia dos pratos teóricos, tá bom? Quanto mais difícil for a separação, mais pratos teóricos você precisa, tá? Quanto mais pratos teóricos, maior você quer que seja essa coluna aqui para conseguir mais separação, tá bom? Mas essa é a ideia. O que a gente viu até agora é considerando para uma mistura ideal, que tem aquele comportamento, né? Aquele diagrama bem definido, onde você tem por líquido e vapor, temperatura e a composição. Isso aqui é bem definido. Quando você tem mistura de gases de espécies que não interagem bem, você pode ter essa questão de azeótropo de máximo ou azeótropo de mínimo. Então imagine o seguinte, nessa mistura, nesse ponto aqui, a espécie interage tão bem que eu preciso gastar mais temperatura, eu preciso de uma temperatura de ebulição mais alta para conseguir fazer ela entrar em ebulição. Tá? Então é uma espécie, são duas espécies que interagem bem porque tem diminuição de ponto de ebulição. Nesse ponto aqui, eu não tenho diferença entre as duas curvas. Então no azeótropo, as espécies se comportam como se fosse um componente só. Então se você pensar, dividir esse diagrama aqui em dois, esse lado se parece com isso, concorda? Esse lado aqui se parece com um diagrama desse. E esse lado se parece com um diagrama desse espelhado, né? A questão da composição. Então o que acontece? Eu consigo fazer separação desse lado, eu consigo fazer separação desse lado que está aqui, mas eu não consigo passar desse ponto que se chama azeótropo. Então se eu tiver misturas que formam esse azeótropo, eu consigo destilar até esse ponto do azeótropo. Tá? Ou a partir desse ponto, nesse caso que está aqui. Mas a leitura disso aqui é a mesma. Então vamos supor que eu comecei nesse ponto que está aqui. Eu comecei então com líquido, tá? Aqui embaixo é líquido, uma composição 0,6, tá? Então esse ponto aqui eu vou chamar de A, vou chamar de A1, vou chamar de A1. Esse ponto A1 tem uma composição da fase líquida igual a 60%, tá? Se eu aqueci, cheguei nesse ponto, ele entrou em equilíbrio com a A2'. Então no ponto A2 ainda continuo tendo 60%, porque ele acabou de entrar em ebulição, e o Y vai ser dado por essa linha aqui embaixo. Vou chamar de 80, tá? 80, vou chamar de 90. 90% no vapor. Continuei aquecendo. Se eu continuar aquecendo até esse ponto, o A3 aqui vai me dar o que sobrou em solução. Então a solução vai estar um pouquinho mais pobre em A. Sei lá. 55, tá? Esse diagrama não é muito bom para ler. Falta escala, mas tá bom. E na fase vapor, ele vai estar um pouquinho menos. 0,75. 0,75. Tá? Eu estou lendo da mesma forma. A única diferença é que eu tenho um ponto onde eles se comportam como se fosse uma espécie pura.
como a temperatura de ebulição aumenta, quer dizer que eles interagem muito bem. Mas eu também posso ter uma mistura de coisas que não interagem muito bem, que é o que está aqui. Então, se eu tenho duas espécies que não interagem muito bem, elas não querem ficar misturadas. Então, é muito mais fácil entrar em ebulição. Então, eu tenho diminuição do ponto de ebulição. Vou ler do mesmo jeito. A1 que está aqui, A1 está numa região de temperatura baixa, então isso aqui é líquido. Vou chamar isso aqui de 0,9, tá? Então, no A1, eu tenho 0,9 de líquido. Aumentei a temperatura até começar a transição de fase. Nesse ponto 2 que tem aqui, qual que é a minha composição? Bom, o XA vai ser também 0,9, porque ele acabou de entrar em ebulição. Como é que eu sei que acabou de entrar em ebulição? Desse ponto para cima dele eu tenho 0. Desse ponto para cá eu tenho uma distância enorme. Então, como é cruzado pela regra da alavanca, eu não tenho nada de vapor, eu tenho tudo de líquido, não saiu nada para vapor, 0,9. O líquido que eu teria em equilíbrio, o vapor, perdão, que eu teria em equilíbrio, teria que composição. Isso aqui é 0. Isso aqui é 0,5, isso aqui é 0,6, 0,75, tá? Para facilitar. Isso aqui seria 0,75. Quanto que eu tenho de um gás com composição 0,75? Praticamente nada, tá bom? Se eu estou fazendo uma destilação, eu condensei isso aqui de novo. Então, se eu condensei, nesse ponto, eu tenho um líquido com composição 0,75. Quanto que você tem de líquido? Muito pouco, mas eu tenho isso. Cheguei no equilíbrio de novo. Ele vai estar em equilíbrio com um gás que vai ter, sei lá, 0,60. Vai estar em equilíbrio com gás, vai ter 0,60 de composição. Cheguei nesse ponto aqui, que é o azeótropo de mínimo. Nesse ponto eu já não posso mais separar as coisas. Por quê? Porque eles se comportam como se fosse uma substância pura. Tá? Só que pensa aí, eu tenho duas espécies aqui que não se misturam bem. Se elas não se misturam bem, vai chegar uma hora no líquido que o líquido vai começar a separar a fase. Tá? Então eu vou ter uma fase para A e outra fase para B, certo? Então se eu tivesse nesse diagrama uma temperatura mais baixa, eu ia ter uma região que mostra aqui esse comportamento. Vai ficar mal desenhado, mas dá para entender. Esse comportamento, que é o diagrama que está aqui, tá? Esse aqui é o azeótropo de mínimo. Se eu vou diminuindo, vou ter alguma coisa parecida com isso, que vai me falar que aqui eu tenho uma fase de líquido e aqui eu tenho duas fases, tá? igual a 1, igual a 2 de líquido. Diferente do diagrama anterior. O diagrama anterior não separa a fase, mas esse separa a fase. Tá? Por que eu sei que esse separa a fase? Porque é um azeótropo de mínimo. Então as espécies não interagem bem. Elas não interagem bem, tanto que é fácil colocar elas do líquido para o vapor, a temperatura de ebulição diminui. Tá? Na próxima aula a gente vai detalhar mais isso aqui. Bom, dando exemplos reais, tá? Ácido fórmico e água tem em temperatura um azeótropo de máximo e em pressão um azeótropo de mínimo, tá? Raramente a gente vai pensar nesses azeótropos de pressão, por quê? Porque para a gente é mais fácil fixar pressão igual a 1 atm e variar a temperatura. Então, normalmente quando a gente fala azeótropo máximo e mínimo, a gente está preocupado com o azeótropo olhando para a temperatura e não olhando para a pressão, tá? Mas é uma questão de definição. Deixa eu me tirar daqui. A questão de definição, tá? Então, o que isso aqui fala? Bom, eu tenho um azeótropo de máximo nesse ponto. Daqui para cá se comporta como uma espécie só, daqui para cá se comporta como uma espécie, quer dizer, nesse ponto é uma espécie só, daqui para cá um diagrama normal, igual a gente viu, daqui para cá um diagrama normal, igual a gente viu, tá? Impressão é o contrário. Clorofórmio e metanol, por exemplo, tem um azeótropo em temperatura de mínimo. Então o que acontece? Isso aqui é a fração molar de clorofórmio. Se eu quiser começar com uma mistura de 20% de clorofórmio, tá? Nessa composição, nessa temperatura, 20% de clorofórmio. Isso aqui é clorofórmio e metanol, tá? Então 20% de clorofórmio, aqui eu teria 80% de metanol, tá? Vou aquecendo isso aqui, aqueci, entrei em equilíbrio, coletei essa composição que é mais rica em clorofórmio, perdão, essa composição que é mais rica em clorofórmio, entrei em equilíbrio e vou destilando, tá? Coleto essa composição mais rica e vou destilando. O que isso me mostra é que o mais puro que eu posso chegar com essa destilação em clorofórmio é 0,65%. Eu nunca vou conseguir chegar em 90%. Por quê? Porque nesse ponto eu não tenho diferença de pressão de vapor
entre os dois componentes. Eles se comportam como uma espécie só. A destilação vai acabar nesse ponto que está aqui. Então eu consigo fazer destilação até esse ponto que está aqui, 0,65. Mais que isso eu não consigo. Etanol água acontece a mesma coisa, né? Se você for comprar etanol purificado, o etanol absoluto que você vai comprar, na verdade, né, por destilação, se eu não me engano é 98 ponto qualquer coisa por cento. Se você quiser um etanol 100%, você tem que usar outros métodos químicos para purificar, tá ok? Então isso só para dar exemplos de curvas reais do que a gente está falando. Se você tem agora líquidos immiscíveis, aí é muito mais fácil. Tem uma mistura que os líquidos não se solubilizam bem, tá? Eles se comportam como se eles estivessem separados. Só que a pressão total que você vai ter aqui em cima, que vai ser a pressão de vapor, vai ser dado pela soma da pressão de vapor que você tem deles puros. Por que isso é interessante? Imagina que eu quero destilar alguém, tem a pressão de vapor baixa, tá? Então, eu tenho um óleo que eu quero destilar, um óleo essencial, óleo de laranja, que é o que está no exemplo do vídeo, tá? Tem um óleo de laranja que eu quero destilar. O que eu posso fazer? Eu posso aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, uma hora esse óleo vai virar vapor. Só que o que acontece nessas espécies é que você vai degradar o óleo antes de conseguir fazer ele virar vapor. Então o que você faz? Você coloca uma espécie aqui que tem a pressão de vapor alta, que você consegue aumentar bastante com a temperatura, como por exemplo água, para que a pressão total que você precisa para destilar seja composta por uma pressão parcial de água muito alta, mais uma pressão mais baixa do óleo que você quer destilar, certo? Então o que você vai destilar é uma mistura de água e óleo, tá? Então a destilação ela vai se iniciar na verdade numa temperatura mais baixa, por quê? Porque parte da pressão que você precisa para começar a destilar foi preenchida já pela água que tem no sistema, certo? Então onde isso é interessante, deixa eu voltar para cá, onde isso é interessante, que é o exemplo do vídeo que está ali. Eu não posso mostrar o vídeo porque o YouTube vai reclamar, tá? Então coloco um monte de casca de laranja aqui dentro, tá? Isso aqui é casca de laranja, essas coisinhas estão aqui. Aqueço isso. Coloco um condensador aqui, tá? Condensador. Tem uma saída. Mesmo aparato que eu fiz antes, tem uma curva aqui. Aqui eu tenho outro condensador. Vou colocar de novo, né? O condensador tem uma saída aqui que eu vou coletar Erlenmeyer. Tá saindo. Vou pingar aqui. Então o que acontece? Aqui é um condensador para fazer a destilação. Normalmente você tem um termômetro aqui, como eu disse antes, esse ficou mais bem desenhado. Você vai aquecendo. A pressão de vapor que vai ter aqui vai ser dada por essa soma. Então eu vou ter grande parte da pressão de vapor com pressão de vapor de água, mais a pressão de vapor do óleo que eu quero extrair desses pedaços de laranja ou limão que está aqui. Tá? Então isso vai subir, vai condensando, até que ele desce aqui. Aqui você tem um condensador, tá? A entrada do condensador, que vai resfriar e vai pingar aqui. O que vai pingar aqui? Pingar uma mistura de água e óleo. O óleo vai separar aqui em cima e você tem água. Por que você jogou água na mistura? Porque se eu só colocasse a casca e aquecesse, eu não ia conseguir tirar o óleo como vapor. O óleo ia degradar antes de virar vapor. Tá? Então a água entra para compensar isso aqui. Então, dá uma olhada no vídeo que está na descrição, que eu vou colocar. Vou colocar 2 vídeos da mesma pessoa, que ele faz uma destilação para conseguir o óleo essencial de casca de limão, casca de laranja, tá? Então dá uma olhada lá que ele vai explicar isso aí direito. Eu não posso pôr o vídeo aqui porque o YouTube vai tirar do ar, certo? Mas essa é a ideia. Então quando você tem líquidos miscíveis, a pressão total vai ser a soma da pressão dessas duas espécies, como se elas estivessem de fato separadas, porque elas não interagem, elas estão completamente separadas no sistema. Última lembrança aí, eu falei que se você tiver um isótopo de mínimo, você não pode destilar, mas a destilação nem sempre vai ser a melhor opção. Sistemas de filtragem estão ganhando cada vez mais força. Por quê? Porque a destilação é um processo que gasta muita energia. Então, se você olhar, esse dado aqui é um dado já um pouquinho antigo, tá? De 2016, mas é um dado que saiu na Nature de quanto se gasta no mundo com destilação. Então, se você olhar toda a energia gasta no mundo, 32% da energia do mundo é gasto em processos industriais. Dessa energia, cerca de metade disso, não vamos por 15%, 15% o processo industrial gasta com o processo de separação. Então 15% da energia do mundo é para separar coisas que a indústria faz. Então uma ideia de como é importante separar as coisas, como é difícil separar, porque a entropia sempre garante que as misturas se estabeleçam. Tá? Desses 15%, metade disso, ou seja, 50% disso é
para processos que são... Perdão, tô falando besteira. 50% disso aqui, ou seja, 7,5% da energia que você gasta no mundo inteiro é com o processo de destilação. 20% é o processo de secagem, evaporação 11% e separações não térmicas são esses 20%. Tá? Porque esse 90% fala o seguinte: processos de filtragem, do jeito que isso aqui mostra, isso aqui é uma membrana, a espécie passa, a impureza fica retida, a sua espécie vai passar direto. Esses processos economizam cerca de 90% de energia. Você consegue um processo muito mais barato, cortando o custo, a espécie que você está produzindo no final é muito mais barato. Se for um fármaco, por exemplo, você consegue fornecer por um preço muito mais baixo. Tá? Então, lembra disso aqui. A gente usa bastante destilação em química, a gente explica a destilação, mas esse não é o método mais utilizado, né? Por isso que a gente explica bastante, mas nem sempre é a melhor opção. Isso acaba parecendo que a gente fala tanto dele. Isso aqui acaba ficando na cabeça da gente como se fosse o método mais simples, tá? Mas não é o método mais simples. Recristalização, por exemplo, acaba sendo muito mais interessante que isso em muitos casos. Bom, de qualquer forma, o que eu tinha para falar nessa aula era isso, tá? A gente definiu os diagramas e eu briguei um pouco com os diagramas de fase, vou voltar um pouco do jeito que estava esse aqui, para mostrar para vocês como que a gente faz uma destilação em um processo de separação. O que eu preciso que vocês saiam dessa aula sabendo? Ler esses diagramas, conseguir simular esse processo de separação e tá lá. Conseguir ler para esses tipos de diagrama todas as informações do sistema. Então nesse aqui está um pouquinho mais bem desenhado, apesar de ter ficado uma confusão, mas para cada ponto a gente tem que conseguir ler a composição e a razão entre as fases, tá? A composição lê direto do gráfico, a razão entre os tamanhos te dá a regra da alavanca que está aqui, certo? Livros bons para estudar isso são o Atkins e o Castellan, todos eles têm, mas o Atkins e o Castellan está bem detalhado isso, certo? Aprende isso, aí a gente consegue aprender a destilação e consegue ler esses diagramas mais complexos aqui. Na próxima aula a gente vai começar a falar desse tipo de equilíbrio que está aqui embaixo, que é o equilíbrio líquido-líquido, certo? Então, era isso nessa aula. Dê uma olhada no vídeo que está aqui na descrição, tá? Porque o YouTube vai reclamar se eu colocar. E bons estudos e até logo.